Olá, sejam bem-vindos à aula de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, que pretendo que seja a Escola da Fé Bíblica. Hoje quero falar-vos acerca da justiça de Deus e a justificação do ímpio. Para entender isto melhor, imaginemos um homem que foi levado ao tribunal e perante o juiz é acusado de uma dívida impossível de pagar. As provas eram claras, a culpa era evidente e a sentença justa estava prestes a ser declarada. O juiz levantou-se, retirou a capa, desceu o estrado e disse: segundo a lei, és culpado. Segundo o meu amor, a minha misericórdia, a minha compaixão, eu próprio pagarei a tua dívida. Aquele homem saiu do tribunal não porque a lei foi ignorada, mas porque a justiça foi satisfeita. O Evangelho não começa com a bondade do homem, mas com a justiça de Deus. E termina não com a condenação do culpado, mas com a justificação do ímpio. Então, neste primeiro tópico, vamos tratar da necessidade que o homem tem da justiça de Deus. Em Romanos 2:13, nós lemos: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Então, Paulo começa por desmontar toda a falsa segurança religiosa. Ouvir apenas a lei, conhecer a lei, defender até a lei, nada disto torna o homem justo diante de Deus. E porquê? Porque a lei exige obediência perfeita e não somente uma intenção sincera. Porque a Bíblia diz que aquele que pecar num só ponto da lei é transgressor de todos. E em Romanos 3:20, o apóstolo Paulo afirma, sem margem para erro, por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vemos então que a função da lei não é salvar, mas revelar. Ela atua como um espelho que mostra a sujidade do rosto, mas não tem poder para lavar o rosto, para tirar a mancha, para tirar a sujidade. O problema do homem não é a falta de informação, mas é a incapacidade moral e espiritual para resolver o problema. O pecado não é apenas um erro comportamental, mas trata-se, e essa é que é a verdade pura, trata-se de uma condição do coração. E diante de um Deus absolutamente justo, todos, sem exceção, encontram-se culpados. Resumindo este tópico, vemos então que a justiça de Deus não se ajusta à fraqueza humana. Não é tolerante, não deixa passar. Vemos que conhecimento religioso não equivale a justificação espiritual. E em terceiro lugar, vemos que nenhum ser humano consegue produzir justiça suficiente para se apresentar diante de um Deus santo, justo e bom. Passemos agora ao segundo tópico desta lição. Vamos abordar o caráter de Deus, justo e justificador. Romanos 3:26 diz-nos: para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui encontramos a verdade central. Como pode Deus permanecer justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? A resposta está na cruz. Deus não ignora o pecado, não o minimiza, não o relativiza,
Ele julga o pecado plenamente, completamente, inequivocamente, mas falo na pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. Por isso é em Cristo que a justiça de Deus é satisfeita. E é através da fé que a justiça nos é imputada a nós. Deus continua assim justo porque o pecado é punido. Deus torna-se justificador porque a punição não recai sobre o pecador arrependido, mas sobre o Redentor, que é Cristo, que assume a nossa culpa e ali o pecado é castigado. A justificação não é então um processo de melhoria contínua. Não é um processo de melhoria moral, mas é uma declaração feita no tribunal de Deus. E é uma declaração em que nos é dito: tu és declarado justo. O pecador é declarado justo não por aquilo que ele é em si mesmo, ou não por aquilo que ele consegue por si mesmo, mas por aquilo que Cristo é por ele, o seu substituto, o seu representante. Vamos então resumir as verdades deste tópico. Primeiro, Deus não salva à custa da sua justiça, mas através dela. Ele não deixa de ser justo para justificar-nos. Em segundo lugar, a cruz é o lugar onde a justiça e a graça se encontram. Em terceiro lugar, a justificação é um ato soberano de Deus, não é uma conquista humana. Chegados aqui, passemos então agora ao terceiro tópico desta lição. Vamos tratar acerca do meio da justificação, ou seja, a fé e não mérito humano. Romanos 4 e versículo 5 diz-nos que ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Esta afirmação é um escândalo para o orgulho humano. O homem orgulhoso não compreende e rejeita. Não compreende como é que Deus pode justificar o ímpio, pois, segundo ele, não há paz, não há misericórdia, não há compaixão no seu coração. Mas não é o justo aparente, não o moralmente respeitável que Deus vem justificar, mas vem justificar aquele que reconhece a sua total incapacidade. A fé não é uma obra subtil, não é um mérito disfarçado, mas trata-se de o abandono completo de qualquer pretensão pessoal e é uma entrega voluntária e confiante na obra que Cristo realizou por mim e em meu lugar. Vejamos o exemplo de Abraão. A Bíblia fala-nos que Abraão foi justificado antes da circuncisão, antes da lei, antes de qualquer sinal externo. Isto demonstra que a justificação sempre foi feita pela fé e não pela observância. Misturar fé com mérito é destruir ambas as coisas. Como Paulo adverte lá em Gálatas, capítulo 5 e versículo 4, procurar justificar-se pela lei é separar-se de Cristo. É pensar que autonomamente consegue. Vamos então resumir as verdades deste tópico. Em primeiro lugar,
A fé é um instrumento da justificação. É por meio da fé que somos justificados. Em segundo lugar, Deus aceita o pecador com base na obra de Cristo e não no nosso progresso moral. Em terceiro lugar, qualquer tentativa de autojustificação afasta o homem desta graça, desta dádiva, deste presente de Deus. E em quarto lugar, ou melhor, no quarto tópico desta lição, vamos refletir sobre quais os resultados desta justificação. Romanos 5 e versículo 1 diz-nos que, sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. A justificação não produz apenas um alívio da culpa, mas produz uma reconciliação real, total, completa, plena com Deus. Portanto, a inimizade acabou, a guerra acabou, a ira foi removida e o acesso ao Pai foi restaurado. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Em Romanos 8:33, Paulo pergunta: quem intentará agora a acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é clara: ninguém. Nem a consciência acusadora, nem o acusador das almas, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus são aqueles que foram justificados pela fé no Senhor Jesus. Amém? A justificação conduz-nos então inevitavelmente a uma transformação. E não como condição, mas como consequência. Ou seja, agora que somos justificados, isso tem que produzir consequências na nossa vida. Agora fomos reconciliados com Deus o Pai, temos paz com Deus, recebemos a vida de Cristo em nós. E por isso Tiago ensina que a fé que justifica tem de ser necessariamente uma fé viva, uma fé visível, uma fé frutífera. Perante a claridade destes assuntos, vamos resumir então. Primeiro, a verdadeira justificação gera paz duradoura com Deus. Segundo lugar, segurança espiritual nasce da obra consumada de Cristo e não da nossa performance, das nossas conquistas. Não. Em terceiro lugar, onde há justificação genuína, haverá evidência de uma nova vida. Vamos então concluir este tópico, ou melhor, esta aula de número 4, e vou deixar algumas perguntas para reflexão. A primeira: em que tens baseado a tua esperança diante de Deus? Na tua fé em Cristo ou na tua imagem religiosa? Segunda pergunta: tens procurado justificar-te a ti mesmo ou já te rendestes àquele que justifica o ímpio? Terceira pergunta: conheces a paz com Deus ou apenas o esforço contínuo de tentar agradar-lhe? Quarta e última pergunta: estás disposto a abandonar o peso da autojustificação para receber a nova vida que Cristo oferece? Hoje Deus não chama os justos, porque não há nenhum. Lucas 5,32 diz-nos: não vim chamar justos,
e sim pecadores ao arrependimento. Cristo atua em pecadores arrependidos, cansados, vazios de si mesmo, mas confiantes na obra de Cristo. Porque a justiça já foi satisfeita. A graça ainda está disponível. A pergunta que deixo no ar é: confiarás tu neste Deus que justifica o ímpio? E como esta aula vai ser transmitida pelo YouTube, e certamente muitos daqueles que me estão a ouvir ainda não sabem como aceitar este presente de Deus, esta dádiva, eu quero te dizer-te que é pela fé e é através da oração, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa de crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós oramos a Deus, estamos a dizer que cremos que Ele existe e que confiamos na sua resposta. Por isso eu te quero ajudar e a fazer contigo uma oração. E por isso eu te convido também a que possas, juntamente comigo, fazer esta oração. Senhor Deus, aproximo-me de Ti, não confiado em mim mesmo, nem nas minhas obras, nem na minha justiça, mas somente baseado na Tua graça, revelada em Jesus Cristo. Reconheço que sou pecador e que por mim mesmo não posso justificar-me diante de Ti. Reconheço também que a Tua lei é santa, justa e boa e que fui eu que falhei. A Tua verdade na Escritura é clara e eu resisti-lhe. Mas neste momento eu não tenho argumentos, apenas tenho uma necessidade de ser justificado. Por isso eu creio que Jesus Cristo, Teu Filho, morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Creio também que a Sua obra é perfeita, suficiente, completa e eterna. Por isso, renuncio agora a toda a tentativa de me salvar a mim mesmo. Abandono o orgulho, a autojustificação e toda a confiança em méritos pessoais e entrego-te o meu coração, a minha vida, os meus planos, o meu futuro. E recebo unicamente pela fé o perdão que Tu ofereces, a paz que nos reconcilia e a nova vida que nasce do Teu Espírito. Declaro hoje, aqui e agora, que Jesus Cristo é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Conduz-me a partir de hoje numa vida de arrependimento contínuo, de obediência amorosa e de uma fé viva que produz fruto para a Tua glória. Guarda-me na Tua graça, firma-me na Tua verdade e transforma-me segundo a imagem de Cristo. A Ti, Deus Pai, Santo e poderoso, justo, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, quero dizer-te que agora és um filho de Deus, justificado, perdoado, reconciliado, em paz com Deus, com uma nova vida. Agora pertences-lhe. E o meu conselho é que te aproximes dele diariamente, através da oração e da leitura da palavra. E junta-te com outros cristãos que têm esta mesma fé, para seres
encorajado a seguir em frente. E não te esqueças, no próximo domingo temos uma nova escola bíblica para ti, à tua espera, se Deus quiser. Então, até lá e que Deus te abençoe.